povo da região metropolitana de Porto Alegre e, sobretudo, bom dia aos nossos queridos companheiros e companheiras de Novo Hamburgo. Presidente... Estou à disposição, Guilherme. Maravilha, maravilha. Nós também estamos à disposição para bater um papo com o senhor a partir de agora. Como é que o senhor avalia, presidente, esse cenário que nós estamos vivendo, o cenário político, um cenário de pandemia? Como é que o senhor avalia o momento atual do Brasil? Olha, o momento atual do Brasil, Guilherme, é um momento de muitas incertezas, porque nós estamos ainda com muita dificuldade em enfrentar a crise sanitária. Houve muita irresponsabilidade do governo no começo, quando deveria ter feito as coisas normais, criado o comitê de crise, tentado comprar as vacinas no tempo certo. Se ele tivesse feito isso, certamente a gente estaria melhor. Então a gente tem uma crise sanitária porque o presidente fez questão de respeitar todas as lógicas da ciência, todas as orientações médicas, todas e qualquer parceria com governadores e prefeitos. E nós estamos hoje, mesmo reduzindo a quantidade de mortes, ainda muitas mortes e ainda nós temos um problema sério que é a nova cepa da Índia, que a gente não sabe os efeitos que ela vai ter na sociedade brasileira. Ainda ontem eu vi que nos Estados Unidos e alguns estados voltou a crescer o caso de pessoas infectadas. Vamos ver se não chega ao Brasil ou se chega mais leve. A única certeza que nós precisamos é de garantir a vacina para todo mundo. A segunda coisa é a questão econômica. Nós estamos vivendo possivelmente um dos maiores momentos de desemprego na história do Brasil. Nós temos 15 milhões de pessoas desempregadas, nós temos 6 milhões de pessoas que não estão procurando mais empregos e nós temos praticamente mais 33 milhões de pessoas que já estão desalentadas e aparecem na pesquisa e mais uma quantidade enorme de pessoas que estão subempregadas. Ou seja, antigamente, quando eu era jovem, a gente falava pessoas que estão fazendo bico, pessoas que estão fazendo um biscate, ou seja, é o que nós temos no Brasil. E muita gente trabalhando na informalidade, o que deixa as pessoas mais inseguras. A renda, a massa salarial da classe trabalhadora tem caído muito. E eu lembro quando nós tivemos aí problema de fazer acordos para que a região de Novo Hamburgo pudesse continuar produzindo e vendendo sapatos, ou seja, porque tinha uma concorrência muito forte com a China. Do ponto de vista político, nós estamos vivendo um momento muito triste do Brasil, porque nós temos um presidente que faz questão de fazer, sabe, fake news, de contar mentiras todo dia, sabe? Inclusive, a cena patética de hoje, sabe, de receber um convite com um pequeno desfile militar na frente do Palácio, sabe? Eu acho que nem Sarney, nem Fernando Henrique Cardoso, nem eu, nem Dilma, nem Temer, nunca precisamos disso. O cara quer entregar o convite, o cara pega um avião, desce em Brasília, vai no gabinete, entrega um convite e acabou. Não precisava inventar um desfile militar na frente do Palácio Planalto para entregar. Mas isso é o jeito do Bolsonaro desgovernar o Brasil. Isso é o jeito do Bolsonaro dizer, sabe, que ele é o presidente desse país. É uma pena que seja assim. O Brasil, que era um país muito respeitado no mundo, está muito desmoralizado hoje. E eu acho que a perspectiva para nós, Guilherme, vai ser encontrada via democracia. Eu não sei se haverá tempo de votar o impeachment do presidente, eu não sei qual será o resultado do relatório da CPI. O fato é que nós já tivemos mais de 160 pedidos de impeachment, nenhum foi votado. Mas, de qualquer forma, se não houver jeito, eu acho que o povo dará um jeito nas eleições de 2022. Eu acho que o povo precisa eleger um presidente democrático, alguém que goste do povo, alguém que tenha relação com o povo, alguém que pense no Brasil enquanto uma nação soberana. E eu acho que o povo está preparado para isso, apesar da continuidade loucura do presidente da República, que você percebeu por alguma resposta que deu em entrevista que ele fez para você. Ou seja, efetivamente, às vezes, não sei se ele é desequilibrado ou ele faz isso de propósito. Parece que é um jeito de fazer política do Bolsonaro. O ex-presidente Lula, uma pergunta. O senhor, nessa sua primeira resposta, falou dos militares em virtude do evento que está acontecendo assim, vamos chamar, em Brasília hoje. O senhor tem trabalhado
política, enfim, uma vez que a categoria ganhou peso no mandato, né, atual, como é que o senhor vem trabalhado para que isso aconteça? Se é que está acontecendo? Não, Guilherme, tem inclusive notícia nos jornais de que eu estaria fazendo uma carta para conversar com os militares. Veja, eu não tenho carta para conversar com os militares. Eu, se fizer uma carta, eu faço uma carta para conversar com o povo brasileiro e dentro do povo brasileiro estarão os militares. Ou seja, eu não vou conversar com instituições de Estado, sabe, porque elas gostam ou não gostam do presidente, porque não é esse o papel da instituição. Os militares têm um papel a cumprir, está definido na Constituição. Eles têm que defender a soberania nacional, defender os interesses do povo brasileiro, defender o povo brasileiro, ou seja, e cumprir com aquilo que está na Constituição. Se o militar quiser fazer política, ele tira a farda, renuncia ao cargo e se candidata a alguma coisa. Eu não vejo problema nenhum. O que não dá é para aproveitar a instituição e fazer política. Portanto, meu caro, é o seguinte, eu já fui presidente da República, já fui chefe supremo das Forças Armadas e eles sabem como é que eles têm que se comportar. E depende muito do comportamento do presidente. O que eu acho muito negativo é você ter um presidente que tenta utilizar as Forças Armadas como se fosse marionete dele, como se fosse um brinquedo na mão dele. Ele chega a dizer o meu exército, as minhas Forças Armadas, como se fosse uma carreira de Estado tão importante para a segurança do país, como se fosse um objeto particular dele. Sabe? Isso é muito ruim e eu, obviamente, que não vou tratá-lo assim. Eu vou tratar ele com o respeito que ele merece e ele tem a instituição presidenta com o respeito que ela merece. É isso que vai acontecer. Sabe, não tem conversa especial com os Armadas, não existe essa possibilidade. E o Ministério Público e a Polícia Federal, essas pessoas têm que ser tratadas como instituição do Estado, sabe, porque você ganha as eleições e governa a sua relação institucional com ela. Durante o processo eleitoral, esse cidadão tem que ser tratado como povo, como eleitores, tem que ser tratado com o respeito que precisa ser tratado, sabe? Mas é preciso que não utilize as instituições como já utilizaram o Ministério contra mim, como já utilizaram a Polícia Federal contra mim, sabe? Isso não pode continuar acontecendo, e muito menos das Forças Armadas. Esse dado que aconteceu hoje é uma coisa patética, sabe? É uma coisa patética. Se o Bolsonaro queria uma foto com o militar e cumprimentando ele poderia ir no quartel. Ou, quem sabe, chamasse o seu fotógrafo dentro do palácio, porque está cheio de militar lá dentro. Eu acho que é importante, Guilherme, a gente ter em conta o seguinte: todos os brasileiros, nesse momento, têm que ser tratados como brasileiros normais e comuns, e é assim que a gente tem que se dirigir a eles. Com o mesmo respeito que eu trato um trabalhador rural, sabe, de uma propriedade de 5 hectares no Rio Grande do Sul, eu tenho que tratar um general, nem mais e nem menos. Sim. Eu apresentei o senhor, presidente Lula, como um dos nomes, se não o nome que está liderando muito nas pesquisas para ser o próximo presidente do Brasil. Algumas pesquisas colocam o senhor na frente pela disputa em 2022. Na prática, para o senhor, o que representa essa liderança? Olha, Guilherme, na verdade eu me sinto lisonjeado com o resultado das pesquisas, se bem que quem tem o acúmulo de experiência que eu tenho não pode ficar acreditando em pesquisa com 1 ano e meio de antecedência do processo eleitoral. Mas você é um jornalista inteligente, você conhece o mecanismo, sabe, político do Brasil, e você sabe toda a safadeza e toda a canalice que foi feita para tentar me tirar do processo eleitoral. Depois do golpe da Dilma, o objetivo já era tentar evitar que eu disputasse as eleições de 2018. Por isso fizeram tudo o que fizeram comigo, que eu não vou entrar em detalhe. Esperavam eles que eu estaria, sabe, desaparecido da política, eu estaria morto na política. Ou seja, eu estou aqui disputando, sabe, o processo eleitoral sem ser candidato ainda, porque nós vamos ter que decidir se eu vou ser candidato lá para o fim do ano ou para o começo do ano. Mas o dado concreto é que até hoje, do Brasil, as pesquisas mostram o presidente fez inclusão social na história do Brasil, e você que é de Porto Alegre, você que é de Novo Hamburgo, você sabe. E eu fico feliz com isso. Obviamente que nós estamos num processo de disputa eleitoral, muita coisa pode acontecer, sabe?
mas eu acho que nós temos todas as condições de construir um leque de apoios políticos, de alianças políticas para ganhar as eleições e recuperar a democracia para o Brasil. Eu acredito nisso, vou trabalhar para isso. Quando chegar no momento certo, definir a candidatura, escolher quem são os partidos que vão fazer aliança conosco e vamos para disputar as eleições. Sabe, eu sinceramente acho que o Brasil precisa mais do que nunca, sabe, recuperar o processo democrático, voltar a viver sem o rancor, sem o ranço, sem o ódio que está estabelecido na sociedade e construir uma governança de desenvolvimento, de progresso, de distribuição de riqueza e de paz. Ao invés de armas, livros. Ao invés de mentiras, a verdade. É isso que nós vamos construir no Brasil e o povo gaúcho sabe do que nós somos capazes de fazer. Presidente, uma questão, como é que o senhor avalia hoje a relação Bolsonaro-STF e vamos colocar no meio também o TSE? E por que o senhor não talvez tenha entrado e eu não tenha visto, mas por que o senhor não entrou, digamos, vamos usar entre aspas, nessa briga entre Bolsonaro e o STF, o Supremo Tribunal Federal? Acho uma bobagem, eu acho uma briga. Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome. Presidente, milhares e milhares. Presidente, só deu uma cortada na nossa transmissão, só pedirei para o senhor reiniciar essa sua resposta, por gentileza. Eu não prometo, porque não é coisa necessária. E tá complicado. Só pedir uma atenção aqui, por favor, Ederson Canali. A gente está tendo corte na transmissão do presidente. Eu não sei se é aqui ou é lá em São Paulo, onde o presidente está nesse momento. Está me ouvindo bem, presidente? Está tendo bastante corte na conexão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conversa com a gente nesse momento aqui na programação da Rádio ABC, transmissão que você confere também em imagens no Facebook da Rádio ABC, em facebook.com/ABC103FM, ou no Facebook do Jornal NH, no site do Jornal NH. Vamos verificar a conexão agora. O senhor me ouve ainda, presidente? Estou te ouvindo bem, Guilherme. Beleza, então, vamos lá. A resposta sobre a relação do presidente e o STF, e a pergunta que eu lhe fiz, por que o senhor não, digamos que entrou nessa briga que está acontecendo, presidente? Guilherme, eu não entrei nessa briga porque é uma briga desnecessária. É uma briga que só interessa ao Bolsonaro. Tá bem ruim, Canali. Tá bem ruim a conexão. Eu vou fazer o seguinte, presidente, eu vou rodar um intervalinho comercial aqui pra gente melhorar essa conexão com o senhor. Vou pedir escusas aí pra nossa audiência. Rápido intervalo e a gente tenta melhorar a conexão pra ficar 10 aí pra nossa audiência da 103.3. Perder o emprego dos sonhos e ganhar a chance de ir atrás de um novo sonho. Ser mãe, mais uma vez, aos 50 anos. Dar fim a um namoro para começar um noivado. Às vezes, o melhor jeito de fazer seus planos é seguir sempre em frente. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem. Tudo o que você precisa saber E gosta de ouvir? você tem aqui. ABC 103.3 FM. STV, há 45 anos com soluções completas em proteção e serviços para você e seu patrimônio. Acesse nosso site e confira stv.com.br. STV, sua maior segurança. Bom, 9h25, 9h25. Voltamos com Redação 103 aqui na programação da Rádio ABC. Estamos no dia de hoje recebendo, assim como na semana passada e na semana retrasada já recebemos pré-candidatos à presidência, hoje o ex-presidente, pré-candidato, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, refeita a conexão com o presidente, a gente estava... É da internet. Pior seria por telefone. Bom, presidente Lula, agora sim, vamos ver se o senhor consegue responder essa questão que eu lhe fiz em relação ao presidente, ao STF e a briga entre poderes. Vamos lá.
Guilherme, eu não entrei nessa briga porque não me interessa essa briga. É uma briga inócua. É uma briga que só interessa o Bolsonaro para dar sustentabilidade ao fake news dele. Eu tenho coisa mais preocupante. Nós temos 15 milhões de desempregados, nós temos 33 milhões de pessoas que estão trabalhando na informalidade, nós temos 19 milhões que estão passando fome nesse país e milhares que estão num processo de insegurança alimentar, que não conseguem comer as calorias e as proteínas necessárias. Além disso, nós estamos quase tendo um apagão nesse país de energia elétrica. Além disso, nós temos um desmatamento totalmente descontrolado por conta da irresponsabilidade do governo. Então, eu não vou me preocupar com a briga. O Bolsonaro, ele cria confusão para poder ocupar o espaço na mídia. É o jeito dele fazer política. Ele inventa a história contra a urna e ele se esquece que todas as vezes que ele foi eleito pela urna eletrônica. Ele se esquece que seus filhos fossem eleitos pela urna eletrônica. A única fraude eleitoral que a única eletrônica permitiu acontecer foi com a eleição dele para presidente, por causa da quantidade de fake news. Então, esse cidadão, ao invés de ir no hospital visitar um doente que está com Covid, ao invés de visitar um parente de uma vítima, ao invés de comprar as vacinas de forma adequada, esse cidadão fica inventando mentiras todo dia, arrumando um pretexto para brigar contra alguém, sabe? Coisa que eu acho desnecessária. A Suprema Corte não tem que dar tanta importância ao Bolsonaro. Acho que nunca de problema, nem com a Câmara, nem com o Senado, nem com a Suprema Corte. É importante que a gente, de forma civilizada e democrática, a gente aprenda efetivamente a lidar de forma harmônica com os outros poderes. E o Bolsonaro vive brigando, porque ele precisa disso para sobreviver. Ele tem a sua base de sustentação, sabe, uma quantidade de milicianos organizados nesse país, sabe, ex-militares da Polícia Militar dos Estados, das Forças Armadas, da Polícia Federal, e alimentando essa gente com as mentiras. Ele tem, na verdade, um exército de mentirosos nesse país que reproduzem todo dia as bobagens que ele fala. E eu acho que a sociedade brasileira precisa dar um paradeiro nisso, sabe, e tentar colocar na presidência alguém que tenha, no mínimo, senso de responsabilidade, senso de humanismo, para cuidar desse país com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amor. É por isso que eu não me meto nessa briga, nessas provocações que o Bolsonaro faz, e às vezes eu nem concordo que a Suprema Corte fique respondendo, porque é dar o que ele quer. Tudo que ele precisa é que a gente aceite esse jeito chulo ele era ficar. Ex-presidente Lula, uma questão. Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do senhor, em uma entrevista ao UOL, ele disse que o partido não tem plano B, ele acabou cravando sua candidatura à presidência da República. Nesse mesmo bate-papo, ele disse que lá atrás, lembrando, Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do senhor, disse que houve corrupção nos governos, que petistas acabaram se corrompendo, enfim, acabou poupando o senhor nessa entrevista. Você concorda com ex-chefe Gilberto Carvalho? Não sei se o senhor tem relação com ele ainda ou não, mas que algumas pessoas do governo acabaram se corrompendo e que houve corrupção? O Guilherme Gilberto não é apenas um ex-Gilberto. Gilberto é um irmão de 40 anos de conversa. Obviamente que eu não concordo com o Gilberto. Veja, se teve alguém, sabe, de alguma parte do governo, de alguma empresa pública que cometeu um crime de corrupção, essa pessoa pagou, essa pessoa foi punida. Porque nós criamos todos os mecanismos para que as pessoas fossem punidas. Ninguém foi protegido como o Bolsonaro tenta proteger a sua família. No nosso governo, quem cometeu erro seria investigado e seria punido. Essa é a lógica da seriedade que você tem que governar. Tá? De vez em quando, Guilherme, as pessoas são cobradas pela empresa para fazer autocrítica e algumas pessoas falam, sabe, como o Gilberto Carvalho falou. O que eu acho é o seguinte, querido, se você acompanhar, você vai perceber o seguinte: todos os mecanismos de proteção aos interesses públicos foram feitos no nosso governo. Inclusive a lei da transparência nacional, que o Bolsonaro não usa, sabe? Mas
tudo que é feito nesse governo era acompanhado em tempo na sociedade brasileira, cada real era acompanhado em tempo real. A nossa Controladoria Geral da República, que era presidida pelo Valdir Pires e depois pelo Jorge Arge, era uma das coisas elogiadas pela ONU durante o tempo inteiro, em vários seminários internacionais. Então, meu caro, eu acho que é o seguinte: num país com 213 milhões de pessoas, num governo que tem milhares de pessoas, alguém pode cometer um erro, investiga. Está culpado? Está, é punido. Não está culpado, é inocentado. É essa lógica que deve prevalecer numa gestão pública. Guilherme. A esquerda perdeu a conexão com o brasileiro, ex-presidente Lula? Não entendi, Guilherme. A esquerda perdeu a conexão com o povo brasileiro, ex-presidente? Eu acho que a esquerda brasileira continua muito forte. Guilherme, vamos ver uma coisa, Guilherme. Eu fui candidato pela primeira vez em 1989 a presidente da República. Eu disputei contra Ulisses Guimarães, Leonel de Moura Brizola, sabe, Mário Covas, Paulo Salim Maluf, Collor de Mello, Afife Domingos, Roberto Freire, Aureliano Chaves, e eu fui o segundo colocado. Depois, em 94 eu fui o segundo colocado. Em 98 eu fui o segundo colocado. Em 2002 eu fui o primeiro, 2006 o primeiro, 2010 o PT foi o primeiro, 2014 o primeiro foi o primeiro, em 2018 o PT foi o segundo. Então você imagina que desde que começou as eleições presidenciais, ou o PT é o segundo ou o PT é o primeiro. Ou seja, o PT é o grande partido que existe no Brasil, daí porque se explica o ódio, se explica o antipetismo contra o PT, porque tem muitos outros partidos que funcionam como se fosse uma cooperativa de deputados. Você conhece aí no Rio Grande do Sul quem são os partidos de verdade e quem são os partidos feitos apenas para disputar uma eleição. Então eu estou muito à vontade e acho que a esquerda, representada pelo PT, pelo PTdoB, pelo PSOL, por setores do PDT, sabe, e pelo PSD, ainda tem muita força no Brasil. Não é à toa, sabe, que desde 1989, nós ou somos o primeiro ou somos o segundo em todas as disputas eleitorais que tem a nível nacional nesse país. Isso demonstra a força do partido, demonstra a força do meio para disputar as eleições. Bom, tá. Voltou a complicar a conexão aqui com o presidente. 9h33 com esse presidente Lula, que está nos dando entrevista. O senhor está me ouvindo, presidente? Ex-presidente Lula? Eu estou ouvindo. Cortou o finalzinho da sua resposta apenas. Eu estava dizendo, Guilherme, que o PT continua sendo o mais importante partido de esquerda democrático da América Latina. Não tem similar igual o PT em nenhum país da América Latina. E pelo fato do PT ser muito grande, ser muito competitivo, também o PT tem muitos adversários. No caso do Brasil, sobretudo, a imprensa, muitas vezes, ela trata o PT como se o PT fosse o inimigo, né? E eu posso falar por mim mesmo isso. E o que é importante é que, depois de tudo isso, a gente volta a fazer política sem rancor, sem ódio, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de falar a verdade. O que fizeram comigo nos meios de comunicação no Brasil, Guilherme, nunca foi feito em 500 anos de história com ninguém. Daí eu estou aqui inteiro, animado, disposto a brigar, porque o Brasil merece ser democrata, merece todo mundo ter trabalho, merece todo mundo ter educação, merece todo mundo ter acesso à cultura, ao lazer. Ou seja, o Brasil efetivamente merece ser feliz. Ex-presidente Lula, ontem à noite, durante a madrugada, na verdade, o ex-ministro, inclusive do senhor, Ciro Gomes, concedeu uma entrevista ao programa do Bial, em que ele disse que Lula é a causa da maior tragédia brasileira. Como é que o senhor recebe essas afirmações de Ciro Gomes, seu possível adversário em 2022? E eu acrescento, como diz na pergunta, seu ex-ministro.
que eu não vi a entrevista? Porque eu estava me preparando para a tua entrevista, Guilherme. Eu estava lendo o material que eu recebi ontem à noite, então eu não podia ficar assistindo o Ciro Gomes. Veja, eu compreendo o papel do Ciro. Sabe, o Ciro está numa disputa. Ele quer chegar a dele. Bom, 9h35, assim não dá. Ederson Canali, 9h35, a gente está com problema de conexão. A gente está com problema de conexão com o presidente. Voltou a cortar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está nos concedendo entrevista aqui na programação da Rádio ABC na manhã desta terça-feira, dia 10 de agosto. Vamos ver se melhorou a conexão, ex-presidente Lula. Olha, eu estou te ouvindo bem, Guilherme. Continuo te ouvindo bem. O problema está sendo aqui. Mas vamos lá. Pode começar a responder novamente a questão, ex-presidente. Não, veja, eu não vi a entrevista do Ciro porque eu estava me preparando para a entrevista, Guilherme. E depois é o seguinte, quer dizer, eu não com as críticas que o Ciro faz, porque, sabe, obviamente que o Ciro não vai criticar quem está atrás dele, ele vai criticar quem está na frente. Isso é óbvio. Ninguém vai fazer uma corrida de Fórmula 1 e vai ficar brigando com o último colocado. As pessoas querem chegar na frente do Hamilton, como as pessoas queriam chegar na frente do Senna, sabe? Então é o seguinte, o Ciro, olha, e na verdade eu tenho país com muito bom humor, porque ele às vezes é meio nervoso, às vezes fica meio irado, sabe? Eu não posso perder o humor na campanha, sinceramente. Eu não quero fazer campanha para ficar com raiva de ninguém. Eu quero fazer campanha para provar o seguinte: é possível a gente voltar a fazer política com humor, com amor. É preciso a gente falar de paz e não de guerra. É preciso a gente tratar os outros com respeito sem xingar os outros. É preciso que a gente seja humilde para permitir que os outros também tenham razão em alguma coisa. Então, eu sinceramente, Guilherme, só desejo sorte ao Ciro. Que ele continue na sua batalha, sabe? Atirando para onde ele quiser. Eu vou só tentar me defender para não ser acertado pelos tiros dele. Mas deixa ele falar. Não, nesse instante eu não vou ficar nervoso com ele nem com outro candidato qualquer. Se for para fazer campanha, para ficar nervoso, para ficar xingando, para ficar ofendendo, é melhor não fazer. Sabe? Não é para isso que eu quero voltar a ser presidente da República. Eu quero voltar a ser presidente da República porque eu acredito que é possível fazer esse país voltar a crescer, gerar os empregos necessários, fazer a distribuição de riqueza que nós precisamos fazer, cuidar do pequeno e do médio produtor agrícola, sabe, que precisa tanto de cuidado quanto o grande está recebendo, sabe, cuidar da micro e pequena empresa, cuidar do crédito e brigar para que seja aprovado um Bolsa Família de R$600, que é a proposta que o PT fez já há mais de 6 meses atrás. Sabe, a nossa preocupação não é efetivamente ficar brigando, ficar ofendendo ninguém. A nossa preocupação é efetivamente mostrar que é possível o país ser governado de outro jeito, com mais carinho, sabe, com sorriso e não com ódio. Com o acirramento, ex-presidente Lula, hoje, né, do cenário político, o senhor teme atos violentos, teme que atos violentos façam parte do processo eleitoral de 22? Olha, eu sinceramente não acredito, porque se houver ato violento, esses atos serão repudiados pela sociedade. Eu sinceramente não vejo razão. Até porque eu sou um exemplo disso. Eu perdi 3 eleições para presidente e você não viu nenhum ato de violência da minha parte. Eu perdia, voltava para casa, vou chorar as mágoas, preparar. O presidente fica dizendo que vai aceitar o resultado. Que se for, ele não confia, que ele quer o votinho no papel. Quando ele fica dizendo isso, ele está tentando preparar o seguinte: aquilo que o Trump preparou nos Estados Unidos. Sabe, ele quer tentar preparar uma confusão e nós não vamos aceitar confusão. O Bolsonaro tem que saber o seguinte: ele vai perder as eleições.
escuta o que eu estou te falando, Guilherme, ele vai perder as eleições, inclusive no estado do Rio Grande do Sul. Ele vai perder as eleições e ele vai ter que entregar a faixa para quem ganhar. Olha, se ele não quiser entregar, o povo vai entregar, até porque não será o primeiro presidente que não entrega a faixa. O Figueiredo não quis entregar para o Sarney, não tem problema nenhum. Se quiser sair pela porta do fundo, que saia. Se quiser fazer uma motociata, que faça. Sabe, mas o dado concreto é que a faixa de presidente da República trocará de pescoço. Esse é o dado concreto, eu tenho certeza. E não vai ter violência que vai atrapalhar isso. Sabe, se tiver violência, tem a polícia para cuidar, tem a segurança para cuidar, tem a legislação para cuidar. Vamos fazer campanha sem nos preocupar com a violência. A violência verbal do Bolsonaro é todo santo dia. Todo santo dia. Eu nunca vi alguém agredir a sociedade do que ele agride. Eu lamento profundamente é que uma parcela da sociedade pensa como ele. É isso que eu fico triste. Uma parcela da sociedade pensa como ele. Aquelas pessoas que tinham vergonha de dizer que eram defensores da ditadura militar. Aquelas pessoas que tinham vergonha de dizer que eram favoráveis à tortura. Aquelas pessoas que tinham vergonha de dizer que era preciso tirar os pobres da rua. Sabe, essas pessoas, o Bolsonaro deu para eles o orgulho de dizer que são fascistas, de dizer que são nazistas, de dizer que são agressivos, que não gostam de pobre, que não gostam de mulher, que não gostam de negro, que não gostam de LGBT, que não gostam de trabalhador, que não gostam de sindicato. Sabe, eles estão orgulhosos de dizer isso. Então, essa violência verbal, ela é cotidiana. E, lamentavelmente, o nosso povo precisa aprender a repudiar para que a gente possa construir uma sociedade democrática. Eu vivi com outro, igual eu vivi com a governadora, e eu não tive problema nenhum. Com a Ieda Cruz, não tinha um problema, eles eram de outro político, do PF, não tem um problema. Esse é o papel do presidente. Bom, 18 minutos faltando para as 10 da manhã, 18 para as 10. É obrigação do presidente da República ser civilizado, ser humanista, sabe, pensar um pouco com a razão e com o coração e não apenas com o lado nervoso da sua cabeça. E o Bolsonaro é isso. Ele foi isso no Exército, ele foi isso como vereador, ele foi isso como deputado federal e está sendo como presidente da República. As pessoas sabiam quem ele era. E ele foi eleito porque tem gente que é fanático como ele. E essa gente que é fanática tem que ser, sabe, tem que ser domesticada para aprender a viver de forma civilizada, tratar com respeito os outros. É isso que nós temos que banir violência, sabe, física e banir violência verbal, banir a mentira e recuperar a verdade. Bom. Tem uma coisa, Guilherme, uma coisa. Nós tivemos em 2016 9 milhões de pessoas inscritas no FIES. Esse ano foi só 3 milhões. O FIES caiu pela metade, o ProUni caiu pela metade. As universidades estão falidas. O Instituto de Pesquisa estão o nós não sem dinheiro. A gente não pensa efetivamente na sociedade brasileira. É isso que o povo gaúcho vai ter que pensar na época das eleições. É isso que as pessoas precisam levar à urna. É a esperança. Não levar ódio. Certo. Bom, 16 minutos faltando para as 10 horas da manhã. Eu quero agradecer a conexão com a internet, enfim, não nos ajuda, mas deixo o espaço sempre aberto para a manifestação não só do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas sim de qualquer ex-presidente e pré-candidato à presidência do Brasil. Como eu já fiz o registro no início da entrevista, nós estamos ouvindo, ou pelo menos tentando ouvir todos aqui na programação da Rádio ABC, como estamos hoje ouvindo o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero agradecer o seu contato, eu tenho que ir para um break comercial e depois eu tenho mais o bloco esportivo. Um grande abraço e uma boa terça-feira para o senhor. Um abraço, Guilherme. Eu quero te agradecer e quero aproveitar e cumprimentar
os companheiros do PT que estão aí no Estado, o nosso deputado Pimenta, Maria do Rosário, Fontana, Marcon e o nosso ex-governador Tarcísio Dutra, o nosso querido Ari Vainati, fez todo, e dizer para você que estou à inteira disposição. É para discutir o problema do Brasil, os problemas do Rio Grande do Sul, sabe? É com muita tristeza que eu vejo as coisas não darem certo em alguns lugares, como o nosso porto, nossa indústria naval em Rio Grande, aí no Rio Grande do Sul, aquela área de emprego está praticamente quebrada, mas a gente haverá de recuperar o Brasil. Um abraço, Guilherme, e um abraço ao povo do Rio Grande do Sul. Tá certo. Bom, 14 para as 10, vamos ao intervalo, já voltamos aqui.